Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso programa Doses Apocalípticas, estudando a Bíblia, o Apocalipse, capítulo por capítulo, pontos essenciais do livro, motivando você a estudar depois a sua Bíblia, ler bons livros sobre esse assunto, porque o Apocalipse é um livro para o nosso tempo. Nós cremos no historicismo, né? Entendemos que as profecias se cumprem ao longo da história, mas há um desfecho maravilhoso no Apocalipse. Nós chegaremos lá ainda, capítulos 20, 21, 22. Estamos agora no núcleo do quiasma do Apocalipse. Já estudamos Apocalipse 12, ali mostra as batalhas de Satanás contra Jesus, a igreja, o povo de Deus nos últimos dias. Já vimos o capítulo 13, João ele destaca a perseguição contra o remanescente, Satanás usando como marionetes, instrumentos, as bestas do mar e da terra. Vimos o que é a marca da besta. Se você perdeu, por favor, volte aí, veja na playlist do meu canal Doses Apocalípticas, você pode ver todos os vídeos que gravamos até agora, já são dezenas, e pode conferir também apocalipse.com, ali há muito material interessante, estudos e vídeos também, aulas sobre o Apocalipse. E começamos agora uma série, uma minissérie dentro da grande série, sobre Apocalipse 14. O que esse texto nos traz de esperança, de advertência. E para isso, mais uma vez, está aqui comigo Felipe Lemos, jornalista, apaixonado aí pelas profecias, para nós conversarmos sobre Apocalipse 14. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Michel. Estamos de volta, Apocalipse 14. Agora não vou até diminuir minha introdução para deixar bastante tempo. Só vou falar apocalipse.com. Basta, tem tudo lá. E eu já vou direto ao texto aqui, então. Eu vou resumir também aqui a primeira parte do Apocalipse 14. Ela traz aqui uma visão do futuro. E o Apocalipse, você já sabe, né? Ele tem vários desses avanços e recuos no tempo. Não é um livro linearmente cronológico. É mais ou menos como um filme que você está ali assistindo, aparece um letreiro 5 anos antes, 10 anos depois. Então, o João faz esses saltos temporais de quando em quando no Apocalipse. Nós vínhamos aqui estudando um capítulo muito triste, dramático até, que se você fica só nele, parece que até dá uma depressão, né? Porque Apocalipse 13 dá a impressão assim, de que o povo de Deus perdeu mesmo, a besta venceu, tudo deu errado. Mas então João diz assim, calma lá, tem o 14 agora, né? E no 14 a gente vê os remidos, já na glória. O povo de Deus ali, diante do trono de Deus, né? Salvo para sempre. Então João ele está nos transportando, o Espírito Santo, na verdade, que usou João, né? Está nos transportando para o futuro para dizer assim, vai ser complicado, vai haver perseguição, vai haver decreto dominical, decreto de morte, mas o povo que se apegar ao Cordeiro, pelo sangue dele vai vencer. Então ele mostra o futuro para que você já saiba, no fim, tudo vai dar certo. Aliás, eu vi uma frase hoje, Felipe, deixa eu compartilhar com você aqui, do grande pregador Billy Graham, em que ele falou assim, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Legal, né? Bonito isso aí, verdade. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, diz que tudo vai acabar bem. Então, de vez em quando, João nos lembra disso. Olha, não se preocupem. Só que, antes de prosseguir, digamos, né, com a visão celestial, ele faz de novo agora faz um flashback, ele volta no passado para dizer que mensagem esse povo redimido pregou enquanto aguardava Jesus. Serão os próximos estudos aqui nessa nossa série, certo? Nós vamos então estudar neste vídeo somente a primeira mensagem angélica e nos próximos a segunda mensagem angélica e a colheita no fim dos tempos. Não perca, tem coisa muito boa pela frente. Eu vou ler aqui então os versos 6 e 7 que compreendem justamente a primeira mensagem angélica, ou a mensagem a primeira mensagem dos 3 anjos simbólicos do Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, ou com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você já sabe, não custa lembrar, Apocalipse tem muitas intertextualidades. João tinha uma mentalidade judaica, então ele faz muito uso de expressões, de ideias, conceitos, até frases do Antigo Testamento. E é importante que você perceba nessas 3 mensagens angélicas, que são uma mensagem compactada de tudo aquilo que temos que entregar ao mundo como revelação de Deus. É importante você perceber essas intertextualidades, essas pontes que ele faz
com o Antigo Testamento. Felipe, o que podemos dizer em poucos minutos, porque se fôssemos estender aqui, aliás, eu tenho um sermão no meu canal, se você quiser conferir depois, lá no buscador coloca assim, a mensagem mais importante. É um sermão que eu fiz, apresentei só sobre as 3 mensagens angélicas. Então fica aí o convite. Mas, Felipe, em linhas gerais, o que podemos dizer sobre essa primeira mensagem angélica e o que simbolizam esses anjos aí do Apocalipse 14? Bom, a advertência, ela está bem clara, né? Para os que moram na Terra, isso é interessante. Ou seja, a mensagem prioritariamente é para os incrédulos. Então trata-se do Evangelho eterno, ou seja, o mesmo Evangelho de Jesus que continua válido para os dias de hoje e para o tempo final. São as boas novas de salvação em Jesus em todos os seus aspectos. E a abrangência dessa primeira mensagem é mundial e irrestrita. Ela tem uma relação direta com Apocalipse capítulo 10, verso 11, onde você vê que tem um público-alvo, né? E com Mateus 24, 14, o sermão profético de Jesus, onde Jesus fala que deve ser pregado o evangelho a toda criatura, né? E então virá o fim. Esse evangelho será pregado, né? Essa é a colocação de Jesus. Outro aspecto importante é que o anjo mensageiro simboliza os santos de Deus envolvidos na tarefa de proclamar. Apesar de aparecer um anjo ali, não são anjos que pregam o evangelho, eles ajudam, eles dão suporte. Mas os grandes pregadores somos nós, seres humanos, porque nós estamos experimentando a graça salvadora. Então, nada mais efetivo do que aquele que está vivenciando uma experiência para falar para os outros. Esse é o método utilizado por Deus. E aí, tentando ser mais rápido ainda, eles dizem assim, a mensagem diz assim, temam a Deus e deem-lhe glória. Então, a pessoa teme a Deus e reconhece o poder dele. Então, isso é muito interessante, é uma mensagem de temor, obediência a Deus, e é uma mensagem que também faz alusão ao início do juízo, ou à chegada do juízo. Esse assunto é longo, viu, Michel? Eu vou tentar resumir bastante essa questão do juízo. Felipe, só um detalhe, que antes do juízo, né, nós temos uma mensagem de graça e salvação, né? Sim. Não adianta falar de perseguição, de juízo, de marca da besta, coisa parecida, se a pessoa não aceitou aquele que é o âmago do Evangelho eterno, que é Jesus Cristo. Então, sim. O que eu acho bonito é que a mensagem é forte, ela fala de juízo, tem advertências duras, mas ela começa dizendo que a graça está disponível. Prega o Evangelho eterno, que é a salvação em Cristo, né? Então, a essência das 3 mensagens realmente é a justificação pela fé. Sim. Então, o que acontece? É muito interessante isso, porque o Evangelho ele não está dissociado do juízo. A graça salvadora não. Só que é importante porque essa mensagem já é pregada há muito tempo, essa primeira mensagem angélica. E ela vem antes do século XIX já. Alguns acreditam que o movimento que pregou sobre a volta de Jesus de uma forma bastante intensa no século XIX, principalmente, mas não somente nos Estados Unidos da América, naquele período do grande movimento dos reavivamentos espirituais e do grande movimento milerita, houve uma forte ênfase na necessidade de preparo, porque haveria o início de um juízo. Depois, né, que se entendeu que o juízo já teria uma primeira fase iniciando a partir do século XIX, 1844. E é interessante que isso está em consonância com Daniel capítulo 8. E aí o nosso amigo que está aqui, mas eu nunca ouvi falar disso. É interessante estudar o livro de Daniel em comparação com o Apocalipse, porque você vai conseguir compreender as coisas de uma forma mais ampla. Nós temos alguns artigos ali no apocalipse.com e no noticias.adventistas.org, onde a gente apresenta algumas coisas relacionadas ao juízo, o início do juízo. Então tem uns materiais bem interessantes. Isso é importante destacar. Tem toda uma explicação sobre esse início do juízo. Ele é um aspecto bastante forte bíblico, ele tem a ver com Daniel 8, ele está relacionado à purificação do santuário celestial, que tem a ver com o santuário terrestre. Esses dois ambientes, eles estão interconectados. E aí, finalmente, como acontecia o juízo, o dia do juízo, o dia da expiação no santuário terrestre, isso começou a acontecer no santuário celestial, e Daniel, capítulo 9, vai, inclusive, nos dar
a data em que isso, ou o período em que isso começa efetivamente. Então, a primeira mensagem angélica faz alusão a isso também, ao juízo investigativo e ao trabalho de intercessão que Cristo, na verdade não é só o trabalho de intercessão, é uma continuidade do trabalho de intercessão em que Jesus já vai fazer o que simbolicamente era feito aqui na Terra, chamado de purificação do santuário. Então, é bem mais amplo o que está contido na mensagem da primeira mensagem angélica, o que está contida na voz do primeiro anjo. Agora sim. Há também dois pontos, né, que eu quero destacar aqui, já fazendo de novo referência aqui à questão da intertextualidade, que estão contidos nessa frase: adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira parte dessa frase, ela é praticamente um copy-paste, né, um copiar e colar que João fez ali de Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, a primeira mensagem angélica também fala do criacionismo, de Deus como criador e do sábado como memorial dessa criação. E, discretamente, mas está ali também, nós vemos ali a menção à fonte das águas. Isso nos remete ao Gênesis também, quando Moisés relata o dilúvio. Ali é dito que as fontes do abismo se abriram, ou as fontes das águas, né? E aí essa catástrofe promoveu um reinício, né, da história da Terra aqui. Veja, há um dilúvio, há um juízo prévio, e nós veremos nos próximos vídeos que há também uma menção à Torre de Babel e Sodoma e Gomorra. Ou seja, Deus está dizendo assim, haverá um juízo final, mas já houve alguns juízos prévios, como aviso. Vocês podem estudar como aconteceu, como foi lá, o que eles fizeram de errado, e assim tirar lições espirituais. Quando estudamos sobre os antediluvianos, nós vemos que eles viviam para o pecado, para a maldade. Eram pessoas que não davam valor à família bíblica, não davam valor à propriedade alheia, eram irreverentes, profanos, desprezavam a palavra de Deus e desprezaram o profeta que tentou trazer-lhes a salvação. Esse foi Noé. As coisas se repetem, né? Então, de ponta a ponta, vemos aqui Deus, eu vou usar aqui um antropomorfismo, né? Deus desesperadamente querendo chamar a nossa atenção para o fato de que a graça existe, mas o juízo também está em processo. De que há salvação, a porta da arca está aberta, mas o dilúvio virá. Agora não mais água, né? Mas a destruição final pelo fogo. Então, é uma advertência de um Deus de amor que está fazendo tudo para salvar a humanidade. Sim, é totalmente importante esse complemento que você fez, porque a alusão é Deus Criador quer salvar a humanidade, mas ao mesmo tempo é justo, juiz, e é essa a primeira mensagem angélica, é um chamado forte para que as pessoas se voltem para esse Deus Criador e Redentor, né, Michel? É isso, e que haja aceitação da graça dele. Muito bom. Essa é só a primeira, hein? Nós temos ainda 2 outras mensagens, com uma linguagem dura também, mas que mostram o amor de um Deus que quer salvar. Não perca os próximos vídeos, nós vamos analisar ainda alguns tópicos importantes do capítulo 14. Fique conosco e que o estudo do Apocalipse possa realmente abrir os nossos olhos para a realidade que estamos vivendo e nos mostrar o verdadeiro Cristo, que está ali de braços abertos para nos salvar. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.